Boa noite, Sérgio. Você que tem acompanhado todas, muito obrigado. Cezão. Elitinho. Lu. Que alegria. Vamos fazer uma coisa bem bonita hoje, hein? Com o nosso cardeal. Vamos aprender muito com ele, se Deus quiser. Professor Mellen, muito obrigado. O professor também está sempre nos acompanhando. Boa noite a todos. Sérgio Calixto sempre com a gente. A Eda Lombardi. Eu acabo não conseguindo ver todos, fica um pouquinho longe. Olha o nosso Marcelo Barbieri também sempre presente. A Zi, inclusive me ajuda hoje, mandou aquele link do professor Gessner na hora do almoço, foi essencial para a live. Obrigado, viu, Zi? Professor Serginho também nunca deixa de entrar. Edmundo, é o horário noturno, né? Só fiz uma, na verdade eu falei que essa é a primeira, mas teve uma com o professor Fábio Lhoa, né? Tinha esquecido. Olha, Laura Eugino, lá do Canadá, que alegria. Mariana, querido. Ariel, que nunca deixa de entrar. Padre Azevedo, sua bênção, padre. Estamos aí esperando, já eles vão entrar. Nossa querida Eda. Eda Lombardi, Jaqueline. Cardeal está aguardando, Mato? Eu errei, peraí, só um pouquinho. Obrigado, Mariana. Só um segundinho. Não achei aqui. Ah, já vi, peraí, só um pouquinho, outra vez. Desculpa. Aqui, Dom Orani. Oi, Fernando, como é que vai? muita alegria para todos nós. Muito bem. Está escutando direito aí? Estamos escutando bem. Não está nenhuma interferência? Quando eu falo, dá uma interferência, não sei por quê. Então, espera que a gente vai consertar isso já, porque está reproduzindo, né? Olha, já conserta isso. A culpa pode ser minha aqui, talvez. A questão da falta de fone de ouvido. Tá. E agora melhorou, né? Vamos ver. Sim, agora sim, total. Agora melhorou. Doranis, primeiramente, a vossa poderosa bênção. Deus abençoe. Amém. E é muita alegria que o senhor tenha aceito. O Dom Paulo César Costa, que revolucionou aqui a Diocese de São Carlos, né? Ele trouxe o senhor aqui, foi uma coisa maravilhosa. O senhor bem abençoou o início, não é? Desse período do Dom Paulo César. E ele tem feito um trabalho extraordinário. E eu falei para ele que eu queria tanto fazer uma live com o senhor. Ele passou o WhatsApp, o senhor respondeu na hora que aceitava. Então, muito obrigado. Eu acho que eu já estive aí também em Araraquara, né? Nós fizemos um almoço para o senhor logo que ele assumiu. Aí o senhor esteve na matriz de São Bento, com o padre São Bento, Marcelo. Era a celebração lá. Isso, o padre Marcelo e tal. Porque o senhor foi bispo em Rio Preto. né? Rio Preto, sim. Eu fiquei sabendo naquela época. Que aí era meu caminho de ir de volta para São Paulo, né? É verdade. Mas, Dom Orani, eu tive muita alegria em falar com o senhor, porque nós estamos discutindo, na questão da pandemia agora, todo esse legado. Hoje mesmo discutimos a questão da infraestrutura, do saneamento básico, um dos maiores economistas do país, o Gessner Oliveira, né? Sobre essa dívida social que nós temos com os mais pobres, né? Não ter água encanada e não ter esgoto colhido é o fim do mundo, né, Dom Irani? Realmente é o Estado abandonando as pessoas. 10 milhões de lares brasileiros não têm água, 40 milhões não têm esgoto, né? E mal sabemos nós como vivem outros
os 40, 50 milhões com condições péssimas de habitação. E desde que eu fiz a live com o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, foi uma das primeiras lives, ele me falava muito disso. Ele falava, professor Fernando, o pós-pandemia tem que fazer com que a gente aprenda a saldar essa dívida social. Tem que ter um jeito. Ele sempre falou isso, né? E nós estamos fazendo muitas lives discutindo isso. E o senhor, eu fui peregrino na Jornada Mundial da Juventude. Eu e minha esposa, nós tivemos aí os 7 dias como peregrinos, fomos em tudo. Eu tive a honra de ser convidado no Teatro Municipal para aquela conferência belíssima e fiquei fui o primeiro a chegar, eu e a Ana Botafogo, né? Então, e aquilo eu vi o trabalho do senhor, o trabalho social, o trabalho do combate às drogas, o trabalho... Depois o Papa, hoje faz 7 anos que falou da solidariedade nossa, né? Põe mais água no feijão, né? Então, dona Orani, nós queríamos saber do senhor como, dona Orani, nós podemos aplicar a solidariedade da sociedade, não do governo, mas o que nós podemos fazer nesse combate, mas real, sabe, dona Orani? Não é dar uma esmola aqui, outra ali. Real, como o senhor age com as comunidades e aproximando os homens, não só de Deus, mas entre si na solidariedade. Bom, doutor Fernando, uma alegria poder falar contigo, que todos aqui estamos acessando agora, nesse momento aqui. Por sinal, hoje, aqui no Rio de Janeiro, é o dia do Papa, porque é o dia que ele chegou ao Rio de Janeiro, há 7 anos, não é? A jornada começou dia 23, mas o Papa chegou dia 22, não é? E hoje chegou dia 22 à tarde, portanto, hoje, e são 7 anos que ele chegou aqui, e depois ficou até dia 28, né? E o Rio nunca fez tanto frio e chuva como naquela época no Rio de Janeiro, né? Só passou muita chuva e muito frio. Então, foram momentos marcantes, né? Acabava de falar, fazer um programa aqui ao vivo, estou nos estúdios da Rádio Catedral nesse momento. Terminamos agora um programa ao vivo às 9 da noite, e muitos falavam de onde estavam 7 anos atrás, e como foi a alegria de receber os peregrinos em casa também, muita coisa assim. Mas indo para a sua pergunta, a questão do saneamento básico e a questão da solidariedade. Se aí em São Paulo, região de São Carlos, Araraquara, Cidade do Rio Preto, Campinas, tem esse problema, imagine aqui no Rio de Janeiro. Tá? Imagine aqui a questão do saneamento básico nas comunidades, nas favelas, né? Muito maior, muito mais necessidade ainda. Há uma dívida social muito grande, seja de saneamento básico, seja de emprego, seja questão também de educação, de médicos, enfim, tantas coisas que é necessário se pensar, refletir e procurar dar uma virada nesse nosso mundo, nossas cidades, nossos estados, nosso país, com relação a isso. Porque sempre se promete muita coisa, simplesmente que vai mudar muita coisa, e as coisas nem sempre se modificam. Sei que é difícil fazer comparações, mas o nível de vida que você vive em Araraquara e o povo de Araraquara, há problemas, sim, há dificuldades, mas não é comparável a tantos problemas mais sérios que nós temos nesse país continental. Portanto, eu creio que ver o país todo e como resolver, realmente isso depende muito dos governos, mas a igreja, ela tem uma capilaridade muito grande. E ela, além de procurar exigir, fazer, ser profética em muita coisa, ela pode ter atuações. Eu tenho experiência aí em Rio Preto, aí perto de vocês, de trabalhos sociais muito bonitos. Tivemos vários trabalhos nesse sentido. Em Belém do Pará, tivemos vários trabalhos no Fercílio de Belém do Pará, coisas que eu não sabia, né, que fui aprender justamente que uma ilha pode não ter água potável, né, embora seja cercado de água por todos os lados, né, aprendi muita coisa e vimos que podemos fazer muita coisa com relação à questão das ilhas, a questão de pessoas que não tinha casa, e aqui no Rio muito mais ainda, Nós temos vários trabalhos sociais que são inúmeros. O nosso vicariato da caridade social é o maior vicariato que nós temos. Tem um grande guarda-chuva com tantas atividades,
tanto diretamente ligados ao Vicariato da Caridade Social, como também a organizações, paróquias, obras sociais. Há muito trabalho mesmo. E é claro que cabe ao vicariato, como também à arquidiocese, organizar um pouco isso. E isso de acordo com cada época, cada momento. Estamos agora numa época de pandemia, em que muita gente está em casa sem trabalhar, sem ter o necessário. Então, então, certas coisas, tem hora que nós fazemos a promoção humana, nós temos aqui o Banco da Providência, que é da época do Dom Helder ainda, que trabalha muito bem na promoção humana, ou seja, vai buscar as famílias que estão mais carentes e faz curso, capacita, encontra emprego, de maneira que a pessoa, depois desse tempo, sai bem, sai com uma promoção com relação ao seu salário médio e tudo mais. Nós temos aqueles que trabalham mais na questão da ecologia, que é uma outra questão séria também, não só por causa das florestas que temos aqui no Rio de Janeiro, mas muitas vezes valões, da questão da poluição da água, tudo mais, que temos por aqui. E só que nesse tempo agora, nós vimos a necessidade de incrementar a assistência social, que era muita gente passando necessidade, fome. Então, claro que não temos agora uma contabilidade muito precisa, mas me informou o nosso vigário episcopal para a caridade social que as toneladas de alimentos arrecadadas e distribuídas, né, isso é muito. Um grupo fez 100 toneladas, outros 200 toneladas. Enfim, o trabalho hoje mesmo, o padre me dizia que foi buscar 2.200 cestas básicas, né, 44, né, toneladas. Assim, são coisas que eu vejo acontecer, né, de prover. Né? Claro que a assistência social é algo emergencial. Então, nós temos muitos trabalhos ligados justamente a trabalhos sociais. Temos trabalhos também que a Caridade Social promove, e ligado a isso, questão recuperação de drogados, né, tem muita questão de droga. Alguns casos, às vezes não tem muita solução, como no caso do crack, né, daqueles que moram debaixo do viaduto, que nem sempre são favoráveis a querer sair de onde está. Temos uma presença também ali. Temos vários trabalhos que são os refugiados. No Rio temos refugiados que já vem uma tradição antiga com relação a isso, desde a época do Dom Eugênio, quando nós tínhamos os perseguidos políticos que eram muito acolhidos aqui na casa do arcebispo. Hoje é organizado através da Cáritas, refugiados que vêm da Ásia, da África, da América Central, da América do Sul, né, e que são acolhidos aqui, faz-se a triagem. Temos parcerias também com organizações internacionais e com o próprio Ministério da Justiça, que vai conceder asilo também para essas pessoas que vêm refugiadas. Então, são tantas situações que uma cidade comporta, né, que a cidade comporta. Mas, graças a Deus, nós temos muitos grupos que fazem. Agora, o momento agora, sem dúvida que a ênfase é na assistência social. Mas há trabalhos de promoção social muito bons e trabalhos também de tentar mudar essa sociedade. Pessoas que pensam, refletem e veem que eles sabem que seja transformado em questão de leis, legislações, sejam transformadas. Mas é uma coisa muito desejada. A igreja faz sua parte de suplência. Ela vai tendo uma certa parte de suplência com relação a essas necessidades. Ela não tem como resolver todas as coisas, não ser cobrando das autoridades. Mas essa suplência tem sido feita e muito bem feita. Eu acompanho dentro da medida do possível. A gente não consegue acompanhar tudo, são muitas atividades que tem, e eles têm um vicariato para isso. Mas sem dúvida que é necessário. E depois tem toda a questão toda cultural, vicariato da cultura, tantos que vão acontecendo, né, que a cidade merece a nossa atenção, o carinho que temos pela cidade, pelas pessoas, merece a nossa atenção, e dói no coração de ver tantas necessidades, tantas questões. Agora, eu não estou saindo tanto devido à pandemia, né, porque questão de contágio, contaminação, aquela questão toda, mas sempre quando eu passo, às vezes visito as pessoas pelas ruas, etc., é sempre aquela questão, às vezes são poucos que querem ficar na rua. Grande parte quer ter uma casa, quer voltar para a família, quer ter um emprego, tantas situações assim, não é? Então, sem dúvida que supõe essa cobrança de quem tem essa responsabilidade,
de quem tem que ver realmente como fazer para resolver as questões, né? E isso tudo supõe toda uma política pública que leve realmente a se transformar. Uma mentalidade também tem que ser colocada no coração, na mente das pessoas, para que as coisas sejam transformadas também. Importante é sentir com. A igreja tem essa facilidade de você estar pisando nesse chão, como todo o povo, ver a situação concreta, procurar resolver aquilo que é possível e cobrar de quem tem que ser cobrado para encontrar caminhos. Mas temos um longo caminho a percorrer ainda. Depende um pouco de cada região. Sei que na região de Araraquara, São Carlos, Rio Preto, existem problemas sociais, mas são outros, né? Mas eu vejo aqui, né, percorrendo o Rio de Janeiro, que nós temos muitos problemas sociais e que cortam o coração e que nós queremos encontrar caminhos. Se a gente não pode resolver tudo, pelo menos aquilo que é urgente. Ô, Dorani, e o senhor sente que agora na pandemia esse espírito de solidariedade melhorou, ele aumentou no seio do coração de cada um? E se a resposta for positiva, o senhor acha que isso poderá ser transformador para o futuro? Ou vai ser aquela coisa assim, passou a pandemia, a gente esquece e volta àquela normalidade de se acostumar com a injustiça? Bem, eu tenho assim falado muitas vezes sobre isso. Eu digo que nós constatamos o aumento das necessidades com as religiosas que trabalham com os pobres, com as organizações. E, ao mesmo tempo que nós constatamos o aumento da necessidade, nós agradecemos a Deus o aumento das doações. Ou seja, coisas que nós não imaginávamos que conseguíssemos tantas doações assim para ir ao encontro das pessoas. Então, ao mesmo tempo que aumentou a necessidade, aumentou também a doação. Claro que eles têm campanhas, fazem muitas lives cantando, fazendo campanhas de alimento, tantas entidades também que doam, pessoas que querem fazer. Aparece muito mais pessoas que querem ajudar, sem dúvida, né? Sem dúvida. E esse é o estribilho que eu tenho falado sempre, né? Aumentou a demanda, mas aumentou também a doação. Aumentou o necessitado, aumentou também aqueles que nos doam. Então a gente fica essa ponte de entrega, né, de aceitar os que nos doam para entregar para quem precisa. Graças a Deus a gente tem procurado. E às vezes algum padre, alguma região me fala que está precisando cuidar de tantos pobres assim, é só falar com outra paróquia, com outra organização ali, aí dali a pouco começa a já levar cestas básicas, material de higiene para aquela paróquia, e vai um suprindo o outro, uma bonita confraternização enquanto partilha uns dos outros. Sabe, professor, mas eu creio que grande pergunta que o senhor faz é também a minha pergunta, a pergunta de todos nós. Fala-se de um novo momento, de um novo normal, de aprender com isso que aconteceu, de ver a fragilidade da pessoa que, devido a um vírus, ele acaba tendo um monte de situações tão difíceis e ver a sua fragilidade, né, que acabam morrendo pessoas conhecidas, amigas, ou ficam internados por tanto tempo, é de longa internação quando vai para os respiradores. Enfim, são situações que machucam, né? E as pessoas começam a repensar um pouco a sua vida, o valor da vida, a importância da família, o que tem que ficar dentro de casa com a família. Mas a pergunta é, será que isso dura? Como fazer para que isso possa durar, permanecer? Para que a pessoa possa estar repensando não só aquele momento, mas a própria vida, né? A experiência nos mostra que nem sempre as pessoas acordam. Nem sempre eles acordam para as coisas, né? Cabe a nós, aqueles que podem ajudar a fazer opinião, a pessoa a procurar encontrar o caminho, de estar chamando a atenção, das pessoas. Esses gestos que nós estamos fazendo agora são gestos de maneira extraordinária para um momento especial e difícil, mas deve fazer com que o nosso coração, a nossa vida permaneça com essa preocupação, que nós tenhamos algo a mudar dentro de nós para que a fraternidade apareça. Mas o que nós vemos acontecer, infelizmente, a gente não pode julgar e não pode saber se tudo é verdade ou não. Mas a gente vê que, mesmo nesse momento, que nós precisamos de tantas necessidades sanitárias, continuam também desviando verba da saúde, né?
Nós vemos aqui, num momento tão difícil que passa o país, e que não tem produção, está todo mundo ainda sem trabalhar, fechando fábricas, fechando comércio e tudo mais, continua tendo desvios, continuamos a ficar brigando uns contra os outros, querendo o pior um para o outro, né, por questões ideológicas, políticas, etc., e não se junta. Até dentro da igreja, muitas vezes, né, em vez de nos ajudarmos a levar para frente, a caminhar unidos, fica um contra o outro. Então, é um desejo e uma oração de que a gente aprenda. Deus seja louvado por aqueles que aprenderem com esse momento tão difícil da pandemia a tornarem-se melhores, mais solidários, mais fraternos, pensar mais no outro, deixar de pensar em si mesmo. Mas há um pecado original na história, né, que mesmo batizado, nós ainda levamos as suas consequências, em que justamente as pessoas, nesse momento, muitas vezes, de pensar no outro, pensa apenas em si mesmo. Pensa apenas em si mesmo. E como era antes, muda um pouco as coisas para pensar ainda mais egoisticamente, e depois que passar isso, vai continuar com essa mesma mentalidade. Esperamos que não, mas é uma coisa que a gente está constatando. Então, como fazer para mudar essa mentalidade? Para mudar essa situação? Né, para ajudar as pessoas a serem boas? Aí tem o trabalho da igreja, o trabalho de evangelização. Porque aquilo que nós falamos até agora é um trabalho social da igreja, trabalho de partilha. E a igreja ajuda e partilha com qualquer pessoa. Não importa se ela é católica ou não, se ela tem religião ou não, se ela fala mal da gente ou não, é uma pessoa que precisa. Então nós partilhamos com quem necessita. Agora, além disso, compete a nós ajudar na evangelização para que toque o coração das pessoas para serem melhores, para fazerem o bem, para serem boas, né, para poder ter cada vez mais seu coração voltado para o bem, não para o seu próprio egoísmo, sua própria maldade, né, suas próprias coisas. Esse é o nosso trabalho. Né? A gente não pode esquecer que, ao fazer o bem, ajudando as pessoas com uma cesta básica, ou quem está na rua com uma quentinha, ou com uma palavra, como é que vai você, etc., que compete a nós, aqueles que aceitarem, um anúncio de Cristo para que as pessoas possam ter algo diferente na própria vida. Claro que muitos podem mudar por questões humanitárias, por questões assim mais humanas, mas cabe a nós, enquanto igreja, trabalharmos para que as pessoas sejam melhores também. E esse talvez é muito mais difícil que dar uma cesta básica, que dar uma quentinha que a gente arrecada, ajuda, tudo mais. Mas ajudar a pessoa a cair em si e a não só fazer o bem, mas continuar boa e pensar no bem do outro, né? Eis uma tarefa importante para nós que nós não podemos esquecer. Muito bem, dona Arani. É uma questão assim que me preocupa muito mesmo, porque o brasileiro ele é muito emotivo, né? E o brasileiro é muito imediatista, né? Eu me lembro, as novelas da Globo brincavam muito contra isso. Quando aquela vilã que todo mundo queria matar, né? Ela ficava muito judiada, o pessoal falava, não, mas não precisa ser tanto, né? Quer dizer, o brasileiro é muito solidário, tal, mas ele é muito imediatista. Ele não, ele esquece, na minha visão, né? Nós brasileiros esquecemos. Por isso que nós temos essa dívida social tão alta. Eu andei pesquisando, o próprio marco regulatório do saneamento, essa nova lei, estava parada lá no Congresso. E a pandemia acabou ajudando que ela fosse aprovada mesmo, porque hoje o professor Gessler, inclusive, garantiu que esses investimentos podem levar 100% de água tratada e coleta de esgoto, que não é pouco, não é? Não é pouco, e isso precisa do favor da lei, porque as leis no Brasil atrapalham muito, né, Dorani, muitas vezes. Mas, As leis são Dorani, contraditórias muitas vezes, né? A lei manda fazer uma coisa, outra manda fazer diferente, né? Então, exatamente, elas brigam, exatamente. elas são divergentes entre si muitas vezes. Né? Se faz uma lei para uma questão e resolve aquela questão, mas a outra está contraditória com outra que existe, né? Então, eu dou um exemplo que nós temos muitas igrejas históricas aqui no Rio de Janeiro. Então, tem que fazer a acessibilidade, né? Então, a gente é multado porque aquela igreja histórica, coisa do século XVII, já não tem aquela acessibilidade que nem se pensava na época. Por isso, você constrói essa acessibilidade, vem o IFAM e te multa que você não pode mudar a estrutura daquela igreja, né? Você é multado por não ter, é multado por fazer.
fazer, né? É incrível, é impressionante. Não há um princípio assim, de razoabilidade, né? Mas agora, nesse marco aí regulatório e na lei da liberdade econômica, eu acho que nós vamos ter instrumentos para incentivar o desenvolvimento, né? E propiciar o desenvolvimento. Porque o desenvolvimento, ele precisa ter incentivo também para que ele possa gerar empregos e ter segurança jurídica, né? Porque você faz uma concessão com alguém para levar água para todo mundo, depois você destrói aquele contrato e o investidor, não é verdade? Exato. Então, é preciso ter segurança jurídica. Dom Orani, hoje eu estava vendo, eu recebi de um querido padre, Padre Carlos, ele falou que há um documento, eu não consegui ler, infelizmente, editado pela Pontifícia Academia para a Vida, desenvolvendo uma ética do risco, que a igreja, hoje foi divulgado, se não me engano, ontem por ali, no site do Vaticano, uma ética do risco, uma nova ética pós-pandemia. A gente pode chamar de ética do risco isso que o senhor falou, ainda há um desenvolvimento teológico um pouco melhor, um pouco maior, não melhor, um pouco maior. Eu não tomei conhecimento desse documento ainda, né? São tantos documentos que saem a cada dia. Claro. Mas eu acho E, que saiu hoje. e ao mesmo tempo a gente não dá conta de ler todas as coisas, e porque a vida segue com todas as correrias, todas as coisas e tudo mais, né? Mas o Vaticano tem feito muito trabalho nesse sentido. O Papa Francisco encontrou uma equipe para pensar no pós-pandemia. Porque agora está se pensando na pandemia, questão mais de urgência, mas já está se pensando no pós. Né? Eu creio que esse aspecto deve fazer parte de como agir no pós-pandemia, quais são as consequências, como que se pode fazer para que realmente as coisas sejam mudadas, transformadas. Creio que esse documento também faz parte dessa equipe de estudos que o Papa Francisco constituiu para pensar no pós-pandemia. Tá? E eles estão chamando de ética do risco. Eu só vi o enunciado, mas eu acho que é muito dentro disso que o senhor falou, que nós temos que mudar o nosso coração pós-pandemia, para que todo esse aprendizado traga uma transformação também a nível da solidariedade, do combate à miséria, da diminuição das desigualdades sociais, né? Então, do racismo, né? Um combate violento ao racismo, né? Agora, Dona Orani, nós que somos de São Paulo, temos muita curiosidade sobre o problema das drogas que se evidencia no Rio, mas ele é nacional. Aqui em Araraquara também tem, em todo lugar tem, né? Mas só que no Rio, talvez pela conformidade das comunidades, né? Ficam mais concentradas, a droga parece que destrói mais, vamos chamar assim, do que aqui, né? Como que o senhor... Eu lembro do testemunho daquele jovem extraordinário, nós todos nos emocionamos muito lá no Teatro Municipal, e aquele jovem falou do trabalho do senhor, né, na questão do combate às drogas e tal. E hoje, o sistema carcerário no Brasil, quase 80%, 70 e poucos por cento, são de pessoas que consumiram pouquíssima droga ou fizeram pequenos furtos em função da droga, né? Então, são pessoas muito pobres tal, e que vão para a escola do crime, né? Porque lá acaba sendo a escola do crime, né? O senhor vê alguma solução sobre esse tema todo, de não criminalizar talvez o consumo, ou descriminalizar? Porque o consumo não é criminalizado, mas qualquer coisa já estão prendendo. Teve essa morte agora na cadeia, que dizem que foi culpa do próprio Poder Judiciário, né? O senhor vê alguma solução sobre isso mais imediata, além da solução humana de não consumir a droga, né? Isso daria vários capítulos e várias lives durante um mês todo, né? São muitos assuntos. Como o senhor se referiu, a questão das drogas é mundial. Existem as drogas mundial, em todo lugar do mundo tem. Com mais ou menos criminalização ou não criminalização, mas ela existe em todo quanto é lugar. A diferença do Rio de Janeiro é que aqui nós temos várias facções que combatem entre si para a posse de territórios para poder vender drogas. Então nós temos um poder paralelo, onde uma região toda, né, está sob um poder de alguém que decide sobre a vida e a morte das pessoas, que tem exclusividade para vender ali, para questão de televisão, de questão de energia elétrica, de água, tudo mais, inclusive da segurança também. É chamado poder paralelo,
onde até mesmo a polícia, né, quando entra, dá conflito, porque a polícia não pode entrar, porque seria quase outro poder, não é? Então, nós temos esse agravante do poder paralelo de várias facções, né, que tem a concorrência com a droga, e tem a milícia, que é o contrário, que é contra a droga, mas também outra facção também tem várias regiões sob o seu poder também. Isso é algo muito, muito complicado, né? Aqui no Rio tem que fazer uma escola realmente para compreender essas questões todas, né? Mas o que acontece é que, claro, as pessoas vendem a droga para os outros que têm dinheiro para comprar. Então, esse poder paralelo existe porque tem quem compre as drogas, né? E quantas vezes eu vou celebrar numa comunidade, eu passo, às vezes não tem como subir de carro, tem que subir a pé, subir na escada e tudo mais. Eu passo do lado, a pessoa está vendendo droga ali do lado. Ali é território livre, digamos assim, né? Então são coisas assim, né? Então, a gente vê um pouco esse aspecto. Na cadeia, a cadeia tem muita gente, a questão de droga. Normalmente, como o senhor disse, a questão do consumo não é penalizado. O consumo deve ser tratado, né? Isso está na lei. Pessoa que é dependente química deve ser tratado. E nós temos no Rio várias entidades que tratam também daqueles que querem sair, né, da dependência química também, né? Mas, sem dúvida, que a questão das cadeias é que a cadeia não serve para reeducar ninguém. É um depósito de gente, é um insalubre, né? Não tem, ali tem dominações também de facções ali dentro, nem todos estudam, nem todos têm a liberdade de fazer, de buscar, estudar um pouco mais, ou ler um pouco mais, né? E você entra numa cela, parece uma prateleira de gente em cima da outra, tudo com várias camas, e às vezes pessoas doentes, tantas questões que temos ali. Então, é toda uma estrutura de país, de situação, que precisa mudar muito, né? Precisa mudar muito. Não é só uma questão de quem vai ser, quem é preso, mas também de como se ajuda a reeducar as pessoas. Então, de um lado, o caminho daqueles que são dependentes é a reeducação, ou seja, é o tratamento. E que, normalmente, o poder público não financia esse tratamento. A grande parte, a igreja tem seus próprios locais, que vive às custas de doações, de campanhas, para poder ajudar as pessoas que querem se libertar das drogas. E isso leva tempo, leva meses, 9 meses, às vezes com tratamento. E depois tem as recaídas também, muitas questões. Tem casos que não basta, não pode começar com a reeducação, tem que ir para um hospital para poder desintoxicar de tantas questões. É uma complicação muito grande, né? E fora que isso se torna um vício, se torna uma dependência, né, que tem pessoas que não conseguem sair dessa dependência. Então, acho que tem que ter mais estrutura para o tratamento, para aqueles que precisam, desejam, e, ao mesmo tempo, de fomentar com propaganda isso, para que você possa sair disso. Dou um exemplo com relação a isso. Com relação à bebida, com relação desculpe, não, com relação ao fumo, ao cigarro. Hoje, quando a gente vai para um país da Europa, por exemplo, a gente fica boquiaberto de ver como o pessoal fuma, porque nós desaprendemos a fumar no Brasil. Tem alguns que fumam, têm a liberdade de fumar ou não, mas hoje nós vemos que é muito mais raro, e não é mais a pessoa achar que é bonito fumar, né? Houve uma propaganda governamental, inclusive colocou no próprio maço de cigarros, né, que desencorajou as pessoas a consumirem o cigarro. Ora, se existiu isso e temos um sucesso praticamente, não foi proibido o cigarro, mas foi desencorajado, né? Foi desencorajado. Ou seja, muitas vezes nós vemos essa questão, falta um pouco uma campanha, tanto de ajudar as pessoas que querem sair da droga a terem o necessário, como de desencorajar também, mostrar que a pessoa pode ser saudável quando não consome drogas. Isso, assim, em geral. A questão do Rio de Janeiro é uma questão muito mais complexa, devido às facções que tem aqui de poder paralelo, que lucram com isso, tudo mais, né? Isso realmente é algo que se tentou várias soluções, cada governo que veio tentou soluções,
mas tem também a questão de muitos governos que também estão juntos com esse pessoal, que ganham em cima disso e tudo mais. Então, aí nós vamos entrar num mundo bastante complicado. E outra questão é fazer que aqueles que estão presos, porque são traficantes ou cometeram algum deslize, alguma infração e acabaram sendo condenados, que realmente possam ser recuperados, não só jogado como alguém lá dentro num depósito. Eu visitei, há uns anos atrás, em Minas Gerais, um trabalho muito com os presos, chamado APAC, né? E ali, justamente, a pessoa entra e tem liberdade de sair, de ir e vir, mas não sai porque sabe que está pagando uma sua pena, e tem outro clima de quem está se recuperando, né? É toda uma mudança também no sistema carcerário, uma mudança. Quando eu estava em Rio Preto, por exemplo, nós tínhamos, São Paulo naquela época tinha APAC também, agora acho que não tem mais, tinha isso na região do Vale do Paraíba também. São Paulo acabou com as APACs. Mas nós vimos, não sei se tem ainda, se voltou, né? Mas eu lembro que tínhamos uma cidade ou duas que tinham esse trabalho, né? Ali em Rio Preto. Então são situações que há muita coisa a ser mudada. O tipo de encarceramento, a questão da recuperação de quem é dependente, ao mesmo tempo de poder conscientizar a pessoa para não entrar nessa questão da droga, não é uma coisa boa, né? E a questão das facções, essa coisa do Rio de Janeiro, acho que só aqui que tem esse poder paralelo, nas outras cidades, em geral, você tem droga, mas não tem o poder paralelo, que é um caso, então, de não ter mais nenhuma ligação com polícia, com governo e tudo mais, e acabando aos poucos, né? Ô, dona Rani, e esse poder paralelo, por exemplo, que acontece em vários lugares, ele atrapalha não, perdão, impede o trabalho da igreja ou não? Em geral, não. Em geral, não. Em geral, não, né? Porque as pessoas respeitam a igreja, sabe que tem os filhos desse pessoal vão à igreja quando são católicos, inclusive, né? Há sempre alguns mais fanáticos que têm uma certa perseguição aos cultos afros, muitas vezes nas favelas, Ah, tá. né? Que há uma certa dificuldade em deixar essa liberdade, né? Devido à formação, né, pouco fanatizada de alguns, né? E às vezes alguma questão com relação a imagens católicas, mas isso é muito raro também, né? Mas em geral respeitam os sacerdotes, né? De ir até a capela, de celebrar, de voltar. A não ser quando há invasões, há muitas situações, aí então aí tudo é fechado, né? Mas aí fecha para todo mundo, né? Fecha para todo mundo, né? O senhor sabe que eu fui ali na Cracolândia, em São Paulo, que é uma coisa horrorosa, né? Uma coisa que é um problema social inesgotável, né? E eu vi o trabalho assim interreligioso, quer dizer, ou ecumênico, talvez melhor dizendo, né? Muito interessante ali, né? O trabalho ecumênico no Rio, ou a conversa com as outras religiões cristãs também, tem sido grande, ou não cristãs, né? Por exemplo, tem sido grande ou não está na agenda hoje do Brasil, o senhor acha isso? Olha, nós temos um trabalho ecumênico e interreligioso fabuloso aqui no Rio de Janeiro. Temos, inclusive, um grupo do Diálogo e Paz, onde as várias religiões fazem parte, tanto cristãs como não cristãs. Fizemos agora, há pouco tempo, uma carta de esperança, redigida por 28 religiões, cada um escreveu um pedacinho, né? Publicamos já o texto, depois gravamos também o texto, agora está sendo gravado por artistas também, né? Em que se fala um pouco dessa esperança, né? Então, há um belo diálogo interreligioso aqui que a Arquidiocese comanda, coordena, serve aqui. Agora, na última reunião que nós tivemos, via virtual, achou-se interessante e importante uma certa declaração sobre algumas questões que correm com relação à religião, a ideia errônea sobre a religião que corre um pouco nas legislações do Congresso Nacional, dos tribunais também. E os juristas presentes na nossa reunião agora estão elaborando. Eu até vi ontem o texto inicial, uma carta, né, para o TSE, uma carta aberta e tudo mais, sobre algumas questões e das várias religiões. Nós temos juristas espíritas, islâmicos, judeus, né, do candomblé,
os católicos, os evangélicos, né? E que nesse diálogo nós temos assim feito uma parte muito bonita, muito interessante. A Arquidiocese tem uma comissão arquidiocesana de diálogo ecumênico e interreligioso, né? E tem essa facilidade de encontrar-se muitas e muitas vezes com todo esse pessoal. Temos vários encontros, assim, momentos de necessidade de encontrar para uma oração pela paz, ou de manifestação pela paz, tudo mais. Vemos várias vezes nesse sentido. Um trabalho. Agora com a pandemia, tudo é virtual, né? Agora tudo Claro. virou virtual, tudo é por Zoom, etc. Então hoje quase nada se faz presencialmente. Até quando, eu não sei. Esperamos que logo a gente possa voltar. Mas nós temos um trabalho muito bonito nisso, e sentando e conversando, a gente via a beleza de cada um, a beleza Claro. de cada pessoa, né, os seus valores, suas ideias, etc. Muito interessante, né? O trabalho é muito bom, né? E fazemos isso com muito carinho, né? Levamos adiante com muito carinho, tanto a nossa coordenação, a nossa comissão de diálogo interreligioso e ecumênico. Nós temos a Semana da Unidade, que acontece aqui na semana que antecede Pentecostes, só que é só ecumênico, Semana da Unidade e Ecumenismo, né? Então, um trabalho muito interessante também, né? Claro que nem todas as igrejas evangélicas participam, tem alguns grupos evangélicos que não gostam de participar, mas é o respeito que se tem e a liberdade que se tem, mas os que participam temos dado muito espaço. Que bom. O senhor sabe que eu tenho muita crença nisso, eu rezo muito por isso, sabe? E soube agora que o Dom Paulo César foi nomeado pelo Papa lá naquela comissão em Roma, né, do diálogo interreligioso e tal. A gente está rezando muito por ele, para ele fazer um bom trabalho. E depois que eu quero ver se eu faço uma live com ele, para ele nos explicar, né, quais são esses caminhos. Na igreja nós temos o Pontifício Conselho, né, para o diálogo ecumênico, né, que é com os cristãos. E é interessante que, junto com o diálogo ecumênico com os cristãos, está ligado também o diálogo com os judeus, o diálogo cristão-judaico. Tá. E depois tem a comissão para o diálogo interreligioso, né? São comissões diferentes da Santa Sé. Aqui no Rio, a gente tem uma única comissão, que é de ecumenismo e diálogo interreligioso, inclusive também com os judeus também. Eu mesmo estive em vários eventos também de outras religiões, né? E que essa unidade... Cortou um pouquinho, mas o senhor pode continuar, então, do Arani. Escutou o que eu falei ou não? Então, o senhor estava falando desse diálogo interreligioso, o senhor Então, participou também. exatamente, nós temos convites para participar de eventos também, né, de outras religiões, ou mesmo outros cristãos também, né? E aqui nós temos um terreno muito fértil para isso, esse diálogo, vai demonstrando que, né, em lugar de ficar brigando com o outro, podemos construir juntos algo de bom para as pessoas, e não ficar brigando por questões religiosas. Claro. Dona Ani, e a questão habitacional? O ministro Gilmar Mendes acha que esse vai ter que ser um problema pós-pandemia, igual ao saneamento, né? E porque ele viu relatos, por exemplo, principalmente do Rio de Janeiro, ele cita o Rio de Janeiro, mas ele viu isso também na Bahia, viu isso em São Paulo, viu em vários lugares, das autoridades quererem separar os doentes, mas não tem cômodo na casa, né? A pessoa mora 2, 3 cômodos, moram 7 pessoas, tal, blá, blá. E aí no Rio é muito difícil porque para fazer mais habitação as pessoas têm que ficar mais longe, né? Porque não tem muito, o morro dificulta, é problema ambiental e tal. Como o senhor vê essa questão da habitação? Nós vamos conseguir melhorar, desfavelizar um pouco o Rio e a partir da experiência do Rio, o Brasil todo? A questão é de como levar as pessoas a residirem onde elas optaram de residir, né? Respeitar um pouco o seu lugar de residência, mas dar uma dignidade de vida e de habitação. Isso é um binômio difícil de colocar em dia, de colocar em ordem isso, né? Nós temos, por exemplo, uma região aqui do Rio, uma favela, que é onde tem uma incidência maior de tuberculose. Porque, além de ser muito úmido o lugar, não há ventilação, os corredores são estreitos, né, tudo muito fechado, escuro, né, acaba as pessoas
contraindo e disseminando a tuberculose, né? Então, doenças antigas, né, que voltam muito aqui nessa questão. Sem dúvida, né, que já se tentou fazer conjuntos habitacionais para esse pessoal, né, colocando em outro lugar diferente, mas chega lá, não tem saneamento básico, não tem uma farmácia do lado, não tem uma padaria, não tem um supermercado, não tem nada, nem sequer tem o transporte, né? Então não pode ser dessa forma. As pessoas necessitam de ter um lugar que seja um lugar aprazível para morar, né? Mesmo morando em lugar que não é talvez o melhor, mas ela é perto onde ela reside, ela tem a padaria, tem a farmácia, é só descer do morro, ela encontra tudo aquilo que ela necessita. Então, são equações, né, que temos que resolver, sem dúvida. Né? E nem sempre são morros. No Rio, muitas vezes, são baixadas também. Né? E nós temos um exemplo aqui, na época de Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara fez um belo exemplo de um trabalho com relação a uma favela, ali na região do Leblon, onde ele pegou todo mundo, todos os habitantes da favela, e fez vários prédios. Perto, são mais ou menos uns 500 metros, mais ou menos, que tem entre a antiga favela e agora os prédios, chamada Cruzada São Sebastião. Ele fez vários prédios, às vezes com apartamentos maiores ou menores, conforme o tamanho da família, e depois tinha uma escola, tinha tudo que era necessário, a questão de necessário, tinha uma igreja também, feito uma quadra ali, fez isso tudo. Né? E a pessoa não ficou longe de onde morava, ficou próximo de onde morava, e com um lugar um pouco melhor habitável. Né? Alguma pessoa acabaram não conservando direito o prédio, mas é um trabalho de Dom de Câmara, aqui no Rio de Janeiro, né, que é um sinal mostrando que não tirou, não mandou para longe, e ao mesmo tempo desfavorizou, tirou aquela favela, que eu não sei como é que era, porque é muito tempo atrás, era com Dom de Câmara ainda, mas foi um belo trabalho. São exemplos que existem, né, de trabalhos que foram do passado. Existem prefeitos que tentaram urbanizar a favela, né, colocar um pouco de asfalto, de organizar melhor as vias de entrada e saída, tudo mais. São as coisas que são experiências que existem, né, mas tem que ser muito bem pensado para respeitar as pessoas, né, porque, por exemplo, o Papa João Paulo II, há 40 anos atrás, no comecinho de julho, dia 2 de julho, ele esteve aqui no Rio de Janeiro e visitou a favela do Vidigal. Né? Por quê? Porque era uma favela que fica num lugar muito importante e que tinha uma especulação imobiliária, que iriam tirar dali para vender, para fazer outro tipo de construção. Né? Então, não podia morar o pobre ali, porque era muito bonita a vista. Né? Então, a vida do Papa lá no Vidigal fez com que se fixasse as pessoas ali, mas ao mesmo tempo de poder melhorar sua habitação, sua casa, sua vida. Né? Então, são muita coisa que vai nessa história toda, onde existe o direito da pessoa, existe o lugar onde ela mora, o lugar de trabalhar também, né, e a sua dignidade, e ao mesmo tempo a necessidade de ter uma casa com dignidade. Eu vi nessa questão de pandemia, que deram algumas sugestões de como fazer para fazer um isolamento numa casa que fosse pequena, então delimita apenas o espaço para a pessoa ficar e tudo mais. São tentativas, mas sem dúvida que os locais de habitação, né, nas favelas tem casas boas, tem casas melhores também, o pessoal trabalha e tudo mais, mas tem também lugares que é necessária uma melhoria, sem dúvida nenhuma. Isso é um trabalho hercúleo muito grande. Dona Nani, nós estamos quase acabando, só tem 10 minutinhos, e depois nós vamos querer uma bênção do senhor também, muito especial. Mamãe está assistindo o senhor, já mandou uma mensagem aqui. A mamãe, graças a Deus, é viva, ela está Um abraço a ela. esperando a sua bênção. Eu queria fazer uma pergunta um pouco difícil. Como evitar a politização, a participação política ou partidária, vamos chamar assim, ou perto de partidária, da igreja? Houve até uma pergunta aqui, eu não consigo ler todas, alguém falou que acha que a CNBB está muito à esquerda, vamos chamar assim, né? E muito contra o governo, etc., quando não faz uma intermediação. E outro dia eu vi agora recentemente o Frei Leonardo Boff, o ex-Frei, né? Frei não perde, né, o título, né? O Leonardo Boff,
ele dizendo que o Partido dos Trabalhadores foi criado por causa das comunidades eclesiais de base de São Paulo. Eu vivi esse período, né? E aqui em Araraquara também tinha comunidade eclesial de base. Como evitar que a igreja tenha se esmiscua, né, na vida partidária? Porque a vida partidária é muito difícil, né? O senhor veja, essa questão da corrupção acabou atingindo todo mundo, né? Uma coisa extraordinária, né? Como foi universal, né? Então, como evitar isso? E a própria instrumentalização da igreja? Em 10 minutos não dá para falar isso tudo, não. Não dá. Né? Mas, falando de maneira um pouco mais resumida, a igreja é formada por todos os cristãos, todos os católicos, que tem todo tipo de ideia política e ideia de solução, questões sociais. Nós somos unidos pelo batismo, pela vida cristã, de querer o bem dos outros, né, de viver a vida de conversão, né? Mas não podemos estar fora da realidade também. Então, existe também a preocupação com a sociedade, com o mundo de hoje, etc. Então, o incentivo para que os leigos e leigas participem da política sempre foi doutrina da igreja. Que os cristãos estejam presentes nos partidos políticos, né, cada um tomando a sua responsabilidade. Mas a igreja não tem partido, porque partido é uma parte. A igreja é de todos. É de todos. E essa consciência de que a igreja ela abarca todas as pessoas e todos devem sentir-se bem na igreja, mesmo sendo de ideias políticas diferentes. Claro que vai ter algumas questões que não vão ser coerentes, digamos assim, com a vida cristã, algumas opções políticas, algumas opções de partidos. Então tem que pensar bem em cada coisa. Mas, sem dúvida, que o leigo e leiga é incentivado a participar da vida política e ajudar esse Brasil a ser melhor, né, ajuda na questão da justiça, da fraternidade, do bem comum, do bem das pessoas, tudo mais. Né? Porém, depois a questão da igreja, evidentemente que ela tem que fazer alguns pronunciamentos, mas ela tem que levar em consideração que dentro dela nós temos todas as posições, de A a Z, de A a Z. Né? Então, os pronunciamentos oficiais são para contemplar a todos, todas as pessoas. Depois, cada grupo, cada pessoa, cada leigo e leiga assume sua responsabilidade. Mas aí está um pouquinho o papel dos cristãos leigos estarem no mundo, na sociedade, como bons cristãos, sendo fermento no meio da massa, também na política partidária. Agora, a igreja não tem a política partidária enquanto tal. A igreja ela faz a grande política, digamos, de ser uma presença no mundo que quer o bem de todos, né? E que todos podem sentir-se bem nessa comunidade, que é a Igreja de Jesus Cristo. Ah, que ótimo ouvir isso, porque realmente é uma coisa que tem perturbado a gente está sempre tendo que defender, né? Um pouco na defensiva, né? Eu mesmo já fiz manifesto, mas eu mando, quando é assim, eu mando o meu manifesto, mando para a CNBB, sabe? Eu faço lá os meus e-mails, né? E etc., porque eu sou um leigo que procuro participar, né? Não é uma coisa de achismo, né? Sim. E a gente tem que buscar realmente o bem comum, como o senhor disse. O Papa, lá na conferência, lá no Teatro Municipal, que foi uma coisa linda, né? Aquele maestro Silvio, né? Eu devo aquilo ao Clodoaldo Medina Júnior, que trabalhava ali. O maestro foi brilhante aquele dia, né? A orquestra, né? Aquelas músicas todas. E o Papa dizia isso, falava, você, leigo, não se omita. Eu me lembro dele fazer assim com o dedo, né? Naquele discurso, uma coisa muito marcante na minha vida. E aqui, por exemplo, tem gente que fala assim, ó, já que os bons não se metem, só vai sobrar para quem, né? Para quem não tem formação, não tem uma formação cristã, ou que não seja cristão, uma formação de princípios, né? Então a gente também não pode deixar para eles só, né? Só exercer o voto sem cobrar não resolve nada, ou participar, né, dona Ani? Mas, então, o papel do leigo é bem por aí, ser cristão no mundo. É isso mesmo, né? Ser luz, né, dona Ani? Sal, luz, fermento. É isso mesmo. Dona Ani, eu queria demais agradecer o senhor e realmente foi uma live encantadora para nós. Nós estamos aí pelo Instagram, vai me notificar já. Nós vamos passar de mais de 300 pessoas que passam por ela e ela fica disponível, depois vai para o canal do YouTube, então milhares de pessoas acabarão vendo essa vossa lição.
E para terminar, então, eu queria que o senhor nos desse a sua bênção protetora. Ah, só uma perguntinha. O pessoal pediu para eu perguntar muito para o senhor. Como é ser cardeal e eleitor do Papa? É uma grande responsabilidade, né? Rezar para que Deus nos ilumine a servir a igreja como cardeal, né? Estar próximo do Santo Padre. E a questão de eleitor não está nas nossas cogitações. O Papa Francisco vai viver muito ainda, não estamos preocupados com isso, né? É importante a gente estar junto com ele, né? Nas preocupações, na procura de ajudar toda a igreja a caminhar bem, né? E o Papa ouve bastante os cardeais? Quando ele chama de quando em quando a Roma para alguns encontros, com o consistório, por exemplo, a ouvir as opiniões. Nós também temos alguns dicastérios, algumas congregações romanas, nós somos chamados a ir para dar opinião sobre algum assunto, para a educação, agora como Dom Paulo vai agora também para o ecumenismo. Então, tem tanto cardeais como bispos, como padres, então, consultores, nós temos de tudo nessas congregações. Os cardeais também fazem parte disso, né? Então, depende um pouco o Papa chamar para conversar, para ouvir, para algum assunto e tudo mais. E ele tem utilizado um grupo de cardeais mais próximo de 10 cardeais, e ele conversa assuntos mais proximamente, né? Ah, tá ótimo. Além daqueles que moram em Roma, que estão sempre ali junto com ele, né? Claro, claro. Dona Nick, o senhor continue, tenha muita força, muita saúde para continuar sendo o cardeal dos pobres no Brasil, o cardeal do bem, o cardeal do comunismo, o cardeal que procura agregar a todos e fazer o bem. E que ajude a mudar a cultura do homem pós-pandemia, né? Que vai ser muito importante para todos nós. Vamos fazer a nossa parte, né? Então, aguardamos a sua bênção. Tá muito bem, a sua mãe, a você, a todos que estão nos vendo e ouvindo, todo canto aí, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos proteja, vos conduza e vos guarde, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Dona Ani, muito obrigado e agradeço ao senhor Paulo, que Paulo fez está aqui, tá do meu lado aqui, Ah, tá o Paulo está aí. tá aqui do lado. Paulo, muito obrigado por tanta dedicação. Tá. Obrigado, até mais e conte conosco, dona Ani. Amém, um abraço a toda a região de Araraquara. Né? Amém, dona Ani. Muito Amém. obrigado por tudo. Bem, amém.